Obrigado pela tua presença aqui nesta manhã. Obrigado porque o Senhor não se limita a dias, horários. O Senhor não se limita a pessoas. Simplesmente o Senhor é aquele que ama o mundo. É aquele que virá buscar a sua igreja. Eu sinto o Senhor nesta manhã aqui nos exortando de uma maneira muito amável. Começou com a irmã, esqueci seu nome, Rafaela. O irmão Lucas, quase que eu entrego a Bíblia para ele, falei, pode continuar aí, porque Deus está falando nesta manhã. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 10 em diante. É assim que eu luto as minhas guerras. Nós vamos falar de batalhas espirituais nesta manhã. Não vou adentrar muito na teologia, na demonologia, ou tampouco sobre as batalhas em si, mas eu quero me ater ao texto em Efésios, ao qual Paulo nos chama a atenção nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6:10. Todos encontraram? Glória a Deus. Amém? Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, ou algumas versões está dizendo dominadores. Assim está na sua Bíblia? Quem está dominadores? Amém? Das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. Podeis se assentar em nome de Jesus? Vou ser muito breve naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, mas eu quero falar acerca da instrução que Paulo está dando à igreja de Efésios, dos Efésios. Essa igreja, ela foi instituída, ela se iniciou através de dois missionários, chamados Priscila e Áquila, que na segunda viagem missionária de Paulo, ele deixou naquele lugar, está lá em Atos 18, e eles começaram a propagar o evangelho naquele lugar, eles começaram a falar da palavra de Deus, e a ensinar aquele povo. Efésios, ela foi constituída através da vida desses homens, no ensino, irmão Lucas, foi ensinada sobre as coisas práticas da fé. Houve um homem chamado Apolo que também passou por ali e ministrou aquela igreja, falava com eloquência, falava com inteligência, era um homem culto, e ele começou a doutrinar, a ensinar aquela igreja. Porém, quando Paulo ele volta na terceira viagem missionária, ele encontra uma igreja bem alicerçada, porém ainda infantil nas coisas espirituais. E aqui eu já quero dizer algo para a igreja nesta manhã. Falei noite, nesta manhã. Nós temos que entender que nós estamos no mundo físico, mas nós estamos travando também batalhas espirituais. O irmão Lucas falou sobre coisas práticas aqui, que leva a igreja no estágio de morte espiritual. Você quer ver quando alguém está morto espiritual? Quando ele já não é mais sensível à voz do Espírito Santo. E quando eu não sou sensível à voz do Espírito Santo, pastor? Quando eu levo mais em consideração o que os homens me dizem do que aquilo que o Senhor está me dizendo.
Hoje as pessoas, presbítero, elas preferem ser governadas por homens do que ser direcionadas por Deus. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes a direção que o homem vai te dar vai agradar o teu coração, mas as direções que os céus nos dão, nos levam à vida eterna, e muitas das vezes vai nos contradizer e nos confrontar. Paulo chega naquela cidade e se preocupa. Já falei aqui na última pregação, vou continuar dali. Ele se preocupa com a espiritualidade daquele povo. Falei, vocês foram batizados em quê? O culto está rolando, mas cara, está faltando algo. Você quer saber por que muitas igrejas hoje estão criando tantos artifícios para chamar as pessoas? Posso dizer sim ou não? Porque falta a presença do Espírito Santo. Pastor, eu não concordo. Ah é? Vamos para a palavra? O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem de todo, de toda e de todo. É Ele quem atrai. É Ele que te faz ficar aqui, nenê, numa manhã de domingo, num frio desse que Deus manda, adorando a Ele através dos seus dedos. Quem sabe tem até doído e duro aí, né? Quem toca violão, né, Jefferson? Eu sei o que é isso, varão. Já passei as minhas, viu? É a convicção que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós. É o Espírito Santo que te faz querer almejar as coisas sagradas, como diz o diácono Lucas, como bem falou aqui no início. É o Espírito Santo que até mesmo te fala como você deve se portar e se vestir. Quantas de vocês mulheres, vou falar com as mulheres agora, já passaram em frente do espelho e falaram: Espírito Santo, como eu estou para ir para a tua presença, para a tua casa? Será que não escandaliza? Será que eu não vou fazer o meu irmão pecar? É o Espírito Santo que fala isso, gente. Ah, pastor, mas a minha igreja é mais liberal, eu posso até de shorts. Cara, eu não estou aqui pregando sobre usos e costumes, eu estou dizendo sobre sensibilidade no Espírito. Aí a gente vem para um culto e a gente começa a apontar. Um dia eu escutei alguém falar assim: nossa, a pregação aquele dia não estava tão legal. Quem não estava legal era você. A palavra é a mesma. Está leproso, insensível às coisas de Deus, já não consegue mais fluir, Renata, já não consegue mais ver pecado em lugar algum. Sabe por quê? Porque ele diz: não, porque eu estou debaixo de uma cobertura que me permite fazer isso. Ei, essa cobertura, deixa eu te dizer algo, quem sabe você está me escutando, cuidado, porque no grande dia, quando Jesus voltar, e foi dito aqui nesta manhã, essa cobertura e vai você para o inferno também. Ah, não tem problema ficar, pastor, eu tenho que experimentar. Me mostra na Bíblia isso. Vocês lembram como foi o casamento de Isaac? Sim ou não? Vou só dedilhar um pouco aqui. O pai dele se preocupou em buscar uma varoa dentro da família dele, e com atitude de serva e temente ao Senhor. Abraão envia o seu servo, nem era para falar sobre isso, mas vamos aqui, vamos obedecer. Abraão envia o seu servo para buscar uma esposa para Isaac. E ele dá alguns sinais, e o servo pede sinais ao Senhor. Olha, quando eu chegar lá, eu quero entender quem é. Esta mulher vai ter que vir me dar água, e água aos meus animais, os meus camelos. Sinais. Não vou me alongar nessa história, mas eu quero te dizer algo. Deus ainda escuta a sua oração. Quem sabe você está entrando aí num Tinder gospel. Ah, pastor, relacionamento. Gente,
Tinder. Aponte para o seu joelho, você que é solteiro e está esperando no Senhor ou solteiro, e declare: Tinder. Quando você dobrar o seu Tinder no chão e abrir o seu coração de verdade ao Senhor, pedindo: Senhor, eu quero alguém que vá caminhar comigo e que vá ser bênção, não só para mim, mas para os meus irmãos, e adoro o teu santo nome, o Senhor vai abrir os céus sobre a tua vida. Você quer saber porque muitos aí estão no escândalo, se separando? Gente, a gente não via isso quem é mais de 20 anos aí de caminhada? 15, 20. A gente via isso lá atrás. E se visse, o que está acontecendo com a igreja? É uma falta de sensibilidade, e Paulo se preocupa com isso. Diz a Bíblia então que Paulo, ele ora sobre aqueles homens, aqueles discípulos, e eles começam a profetizar e orar em línguas. Mas eu quero voltar aqui para o texto. Paulo instrui eles na sua identidade cristã, a igreja de Éfeso, nos 3 primeiros capítulos. Nos 3 seguintes capítulos ele fala sobre a conduta do cristão após ter uma identidade em Cristo. Porém, para finalizar, ele começa a falar sobre coisas espirituais. Ele começa dizendo: no demais, irmãos, ou seja, de tudo isso que eu já ensinei, quero dizer mais uma coisa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho acompanhado alguns irmãos e tenho visto a busca, os jovens, por exemplo, a busca pela presença de Deus e pela força do poder do Senhor sobre a vida deles. Sabe o que eles estão fazendo, irmão Lori? Eles estão se preparando para uma batalha que vai acontecer, que está acontecendo. Paulo estava dizendo: ei, além de tudo isso que vocês já sabem, eu peço a vocês, se aproximem de Deus. Não fique no raso. Como diz o Lucas, não esteja em lugares aonde não glorifica o nome do Senhor, a não ser que Deus tenha uma chamada para você pregar aquelas pessoas. Porque o ambiente que Deus te colocar é para gerar mudança no coração das pessoas, não para Ele te corromper. Eu estava na sexta-feira agora, fui num jogo do meu filho lá, e tinha os pais, e tem um moço que, até ele falou que ia estar aqui hoje de manhã, falhou comigo, eu vou puxar a orelha dele. Mas tem um moço que, há algum tempo ele já saiu da casa do Senhor, e eu não sabia disso. E todos os jogos ali, aquela coisa toda, e ele sempre muito exaltado, e falando coisas, sabe, de baixo calão e aquela coisa toda, e eu sempre tratei ele com muito respeito. Sempre quando tinha oportunidade falava algo de Cristo, até que um dia ele falou assim para mim, me chama de Serjão: Serjão, deixa eu falar uma coisa, você sabia que eu era da igreja? Eu falei: não. Sabia não. Então, eu era do louvor, cara. Eu era ministro, mas me decepcionei tanto, que hoje eu não tenho força para voltar. E eu disse a ele: você sabe o que a Bíblia diz acerca disso? Que quando alguém sai da casa do Senhor? Sim, eu sei. Eu sei que volta aqueles demônios que atuavam antigamente 7 vezes mais. Sim, mas eu quero te dizer uma coisa: se você precisar, eu estou aqui. Estarei sempre orando por você. Falou: cara, você nunca apontou o dedo para mim. Você sempre me viu xingando e eu sabendo que você era pastor. Mas você nunca me criticou, ao contrário de muitos. Ele apontou um cristão do outro lado. E é duro quando isso acontece, irmãos, porque você precisa ter sabedoria. Você também não pode matar o irmão. Falou: tá vendo lá, ó, já são 7 anos, você faz 1 ano que está com a gente, com o nosso grupo de pais, mas aquele lá já faz 7 anos, o filho dele começou a treinar conosco, ele tinha 6, aquele cara está conosco, e olha lá, nunca falou de Jesus para mim, ele chega, se retira do nosso meio, porque
pensa que nós somos tão impuros que ele não pode estar perto. Pega o celular dele e passa o jogo inteiro, o treino todo olhando para o celular. Aí na hora de ir embora, tchau, Deus abençoe. Aí o cara quer mandar frase para mim de pregação, o cara quer mandar um bom dia, Deus abençoe, eu não aceito. Eu disse para ele assim: varão, Deus tem algo com você, independente do homem, e você vai voltar. Não, eu vou voltar, eu sei. Não, você vai voltar, porque Deus tem uma chamada, e Ele está te trazendo de volta. Falei: Tiago, eu acredito que Deus nunca vai nos colocar num lugar sem um propósito. Se Deus te colocou nesse emprego que quem sabe você odeia, aguenta firme, porque quem sabe tem alguém lá que precisa ouvir o Evangelho. Se Deus te colocou em meio a pessoas que às vezes não glorificam o mesmo Deus que você, mas você por uma necessidade profissional, ou até mesmo de estudo, faculdade, está ali, seja luz para essas pessoas. É isso que Paulo está dizendo: revesti-vos do poder. Poder significa autoridade. Vamos traduzir essa palavra aqui: revesti-vos da autoridade de Deus. E as pessoas vão olhar para você, e você vai ser uma referência. Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura. Depois vamos para essa parte. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Olha só, a primeira coisa que o Senhor falou comigo sobre essa mensagem, que nós precisamos identificar os nossos inimigos, identificar quem são. A primeira coisa que Paulo fala sobre principados. O que são principados? São demônios que atuam na região celestial, mas que dominam sobre nações. Lembra de Daniel? Quando ele buscou ao Senhor por uma resposta, para entender sobre as coisas que iriam acontecer. E diz a palavra que um anjo foi enviado para falar com ele. Porém ele ficou no mundo espiritual, lutando com o príncipe da Pérsia. Ou seja, qual era o governo que imperava sobre aquele lugar? A Pérsia. Então o principado da Pérsia estava pelejando com aquele anjo, para impedir que Daniel recebesse a revelação. Então o que acontece? Ele clamou e foi-lhe enviado o arcanjo Miguel para batalhar com esse principado, para que ele pudesse chegar até Daniel. Então o principado, ele rege nações, regiões. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido com o nosso país? E eu quero aqui falar de coisas espirituais, não de coisas físicas, políticas, nada disso. Mas eu quero dizer para você que a gente entrou num declínio espiritual muito grande sobre a nação. Você tem sentido que quando você dobra o seu joelho para orar, é uma batalha? Às vezes teu corpo físico, ele começa a sentir as retaliações. Sabe o que é isso? É esse governo que está sobre a nação. Estou falando de coisas espirituais. Esse principado que está regendo a nação do Brasil, ele tem lutado para matar a igreja de Deus na terra. Só que Paulo estava dizendo assim: ei, vocês não vão lutar entre vocês, vocês precisam pelejar contra primeiro os principados. Nós precisamos orar mais pelo nosso país. Você sabia que o Brasil, ele foi um dos países que votou para que Israel se tornasse um estado? Você sabia que após essa votação, o Brasil, ele começou a viver uma onda de prosperidade naquele tempo? Foi aonde logo depois foi descoberto petróleo, aquela coisa toda. O Brasil se tornou um país próspero. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para Abraão, há uma palavra sobre ele: ei, aqueles que te abençoarem e aqueles que te amaldiçoarem, olha o que aconteceu com um líder aí por esses dias. Se levantou contra a nação escolhida. Então a nossa luta são contra esses principados que estão regendo a nossa nação. Há um espírito de corrupção liberado sobre a nossa nação. E o interessante, Lucas, do que você falou, é que isso tem entrado sutilmente
no meio da congregação dos filhos de Deus. Porque às vezes a gente quer se sentir aceito em alguns ambientes. O Senhor não nos chamou para ser aceito pelo mundo, mas Ele nos chamou para ser aprovado pelos céus. Olhe para esse irmão que está do teu lado aí. Vou fazer isso porque está frio, só para dar uma mexida no pescoço, pelo menos, para não congelar. Diga para esse irmão: você é eleito do Senhor. Talvez o mundo não te compreenda e não te aceite, mas já está determinado, você vai morar no céu com Deus. Você vai morar no céu com Ele. Principados. Então, principados regem regiões, nações. Eu me recordo que um dia, quando eu estava pastoreando no Paraguai, uma chuva, e a gente estava numa batalha naquele dia. Lucas, e quando eu cheguei em cima da ponte da amizade, quando a gente chegou no meio, que dá ali que vai passar para o lado brasileiro, cara, foi algo muito espiritual. Aquele dia Deus ministrou muito comigo sobre isso, sobre governo. Quando a gente chegou, era como se a chuva ficou até ali. A gente passou já seco do outro lado. E Deus ministrou isso no meu coração. A partir daqui é uma nova batalha. O principado que opera lá não é o mesmo daqui. Você já viu isso? Tem nações, por exemplo, que você não vai ver elas com corrupção. Tem, existe. Mas com certeza outro principado atua naquele lugar. Tem nações, por exemplo, que o incesto é uma coisa assim. Pedofilia é uma coisa. Por exemplo, no Japão, vocês sabiam que no Japão tem até uma cartilha de suicídio? É honra para os caras, pastor. Isso desde a antiguidade. Por isso que vê aqueles filmes lá, o japonesinho enfiando a espada. É melhor morrer, é melhor me matar do que morrer. Entende uma coisa dessa? O cara vai matar ele, não, você não vai me matar, eu me mato. Poxa. Mas tem uma cartilha de suicídio. Os missionários que vão para lá, eles se preparam para enfrentar esse tipo de governo naquele lugar espiritual. Nós precisamos identificar qual é o principado que está atuando na nossa nação. Você tem noção de quem é ele? Já pôde fazer uma análise assim? E comece a pelejar contra isso. Comece a lutar contra isso. Potestades. Paulo também fala sobre as potestades. Eu não gosto muito de usar celular, mas vamos lá. Potestade, poder, autoridade de governo. E aqui entra no que o Lucas estava falando ali. Ele falou: não vou entrar na questão das redes sociais, mas eu vou entrar. Falei para o Walter: ele não vai, mas eu vou. Potestades podem usar pessoas de grande influência para influenciar pessoas. Então Paulo estava dizendo assim: olha, além do principado que rege a nação, tem também as potestades que usam pessoas de autoridade e de uma certa influência para corromper o seu coração. E agora a gente entra nessa era digital, né? Essa coisa de internet. Tem até uma profissão influencer, né? Eu não sou contra não, viu? Se você influencia para as coisas boas, glória a Deus. Oxalá tivesse muitos influencers cristãos que falassem da palavra. Mas hoje a gente vê essa molecada, cara. Eu tenho filho de 13 anos, eu sei as lutas que eu travo dentro da minha casa. Desses caras minando a mente deles 24 horas por dia. Falando coisas contra, muitas vezes, do cristianismo. Falando coisas contra a palavra de Deus. Levantando questionamento acerca das veracidades do evangelho. E isso vai minando a mente dos nossos filhos, dessa geração que está se levantando. E sabe o que pode acontecer? Eles podem se tornar pessoas influenciadas a não crer mais na palavra.
Então as potestades, elas ao contrário dos principados, elas não dominam regiões, elas dominam áreas. Vou te explicar. Você já notou que muitas das vezes acontecem ondas de feminicídio, por exemplo, assassinato de mulher? Já viu isso? Você liga a TV, a reportagem é uma aqui, é outra ali, você já ouviu outro caso perto da tua casa ou na tua cidade? São as potestades que estão atuando. Por exemplo, a homossexualidade, potestades. Vícios, potestades. Eles atuam, as potestades elas atuam para denegrir a identidade do homem. E Paulo estava dizendo: ei, se preparem para lutar contra essas influências. Vão tentar te influenciar, vão tentar dizer para você: meu irmão, não tem problema não, larga a tua esposa. Olha lá, o pastor está no 3º casamento, não dá nada. Meu irmão, não dá nada fazer uma corrupção, Deus perdoa. Deus conhece teu coração. Irmão, não dá nada tomar um golinho assim, porque a Bíblia, aí vai na Bíblia, porque a Bíblia diz que é o quê? Não proíbe o uso do álcool, apenas a embriaguez. Meu irmão, eu sei que eu não posso nem cheirar esse trem. Você precisa saber nos lugares que você não pode pisar mais. Tem portas que Deus fecha na nossa vida que a gente não pode nem pegar no trinco, pastor. Tá pegando aí? Eu gostava de maconha e eu dizia isso. Falei, eu não gosto do gosto, eu gosto de ficar tonto. Eu falava isso. Eu gostava era do efeito, presbítero, não era do sabor. Nunca gostei. O que fazia comigo ali eu achava legal. A primeira experiência que eu tive na presença de Deus, sabe o que foi? Embriaguez. No espírito. Aquele dia eu dei trabalho para as irmãs, hein? Não podia ficar de pé. Depois eu entendi, eu não preciso de nada lá fora, porque tudo que eu preciso está aqui, na presença. Não se deixe ser influenciado. E eu também olhei as redes sociais por esses dias. Também vi. Eu quero te dar um alerta. Você não pode servir a 2 senhores. Ah, mas fala de mamon, ganância. Não, está falando de demônios. Não somente da ganância. Ou você serve a Deus, ou ao diabo. Não tem meio termo. Ou você serve a Deus e tem um namoro santo na presença, sem toque, sem intimidade. Ou você está tocando e tendo intimidade e está servindo ao diabo. Se você serve ao Senhor, haja como um servo de Deus. Não seja influenciado. E vou continuar um pouco nessa influência, porque isso falou muito comigo. Porque são coisas que eu estou vendo. Pessoas influenciando os desigrejados, por exemplo. Você pode ficar em casa, Deus está te vendo. Quando a palavra do Senhor diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu, o que a gente está fazendo aqui? Estamos reunidos, sim? No nome de quem? De Jesus? Então Ele está aqui agora, neste momento. Não existe isso. Estão corrompendo a sã doutrina. E o Senhor vai requerer algumas coisas de nós. E às vezes a gente vai ter que retroceder e ser um pouco mais extremista. Pastor, eu não consigo tirar o celular desse menino. Pega e quebra. Jesus não falou para arrancar o olho se te faz pecar? Você quer dar o olho ou o celular?
Qual que é mais fácil? Pastor, mas é a TV. Tira a tomada e leva embora. A minha lá tem uma tomada que eu posso arrancar ela. Fica só o quadrado lá. Irmãos, a gente precisa lutar contra principados e potestades também. As influências, elas começam a denegrir a identidade do povo de Deus. Cuidado com aquilo que você assiste. Existem polêmicas, até mesmo, Nenê, na área que a gente ama, que é a música. Eu não tenho polêmica com isso, porque eu sou muito convicto daquilo que eu sinto. Eu não escuto música alguma secular. Nada. Nada. Sabe por quê? Eu não sei quais são as fontes daquela pessoa. Eu não sei qual água que ela está dando para mim beber. Então corta, zero. Porque senão nós nos tornamos adoradores, não de Deus, mas da música, neném. Tem muitos adoradores, mas alguns adoram muito mais a música do que ao Senhor. Potestades. Terceira, contra os domínios ou príncipes da maldade. Essa classe de demônio, ela atua por ciclos. Elas atuam, por exemplo, o demônio que atuava um século passado, ele já não atua hoje, é outro. Eles são por ciclos. Então são os dominadores. São aqueles que vêm para dominar os homens. Alguém aqui, o dos pais, vocês se lembram teu pai contar, tua mãe contar alguma história cabeluda lá de trás que, por exemplo, meu pai falava muito sobre lobisomem. Quem ouviu isso já? Eu ouvi, então não sou o único doido, né? Eu ouvia do meu pai, falei, será? Eu estou falando. Tinha. Tem gente que viu. Ele contava algumas histórias doidas lá, falei, cara, mas hoje é incabível. Até o dia que eu entendi isso aqui, que são atuações de tempo em tempo, Jefferson. Então a maneira dele atuar, dos dominadores atuar lá atrás, não é a mesma de agora. Então lá ele atacava o povo através do medo, agora ele ataca o povo na surdina, na sua mente. Ele nem quer ser visto, para que ele possa derrotar o povo sem o povo ter entendimento. Então dominadores das trevas desse século, Paulo está falando daquele tempo, esse tempo já é outro, mas nós precisamos lutar da mesma forma. Contra as hostes espirituais da maldade. Esses aqui são os demônios que pegam as pessoas, que possuem. Como Gadareno, por exemplo. Eram hostes, eram legiões que tinha na vida daquele homem. Então esses demônios, a gente batalha também, mas é uma estratégia diferente. Mas Paulo estava dizendo, eu quero que vocês se preparem para batalhar. Nós precisamos preparar essa geração para as batalhas que vão acontecer daqui para frente. É outro tempo. O nosso tempo, pastor Walter, era diferente. A gente vive falando isso. E às vezes a gente quer trazer contextos de lá para cá e não dá certo. Mas os princípios, eles precisam permanecer. Entendeu? O princípio é o mesmo. O atuar é diferente. O atuar não pode corromper o princípio. Aquilo que era pecado há 2, 3 mil anos atrás continua sendo agora. Está entendendo? Mas a maneira de eu atuar, a maneira de eu caminhar nesses dias, ela precisa se atualizar. Eu preciso chegar a corações. Então é sobre estes demônios que Paulo estava dizendo. Pastor, então a gente está frito. O negócio é pesado. É principado, é potestade, é hostes demoníacas desse século, é dominadores, é tanto demônio que eu vou sair daqui. Não, calma. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo estava dizendo, vistam-se
de toda a armadura de Deus. E vamos lá para a armadura de Deus, falar um pouco sobre as peças dessa armadura. A primeira delas, vamos lá? Está no versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido, até aqui, os vossos lombos com a verdade. Está falando do cinto. O cinto, Paulo ele vai colocar aqui um exemplo sobre a armadura, tomando como exemplo um soldado romano. Se a gente ler ali em Atos 28:16, se eu não me engano, vai estar dizendo que Paulo ele fica cativo, ele fica preso, mas ele fica na casa de um soldado. Eu quero acreditar, eu acredito, pastor Walter, que aquele soldado ele foi como referência para Paulo, na questão de vestimenta, de entender. Eu imagino que Paulo nas noites, presbítero, pegava aquele soldado e falava: ei, me diz, para que serve isso aqui? Curioso, como que é? Como que funciona? Então a primeira coisa está falando do cinto da verdade, Efésios 6:14. Cinto da verdade. O cinto ele servia para dar firmeza para o soldado. Primeira coisa, dar firmeza para o soldado. Então na hora que ele ia batalhar, era um cinto assim, ó, de couro, grosso, aonde ele sustentava a couraça, que já vamos falar, e também servia como sustento para espada, que também vamos falar. Mas o cinto ele dava firmeza para o soldado, tanto para caminhar, como para batalhar. Agora vamos lá. Paulo está dizendo: igreja, revista do cinto da verdade. Primeiro, para vocês poderem caminhar. Você quer saber por que muitos já não conseguem caminhar nesses dias? Porque já está faltando a verdade. Você quer saber por que muitos já não conseguem mais batalhar? Porque já não estão batalhando mais na verdade. E qual é a verdade, pastor? Quem é a verdade? Ele é a verdade. Cristo é a verdade. Tem pessoas que querem batalhar, mas não querem estar com Cristo. Tem pessoas que querem andar na igreja, fazer coisas, serviços dentro da igreja, mas não querem ter intimidade com a verdade que é Cristo. O cinto da verdade, ou seja, o sustento, aquele que sustenta o nosso corpo, aquele que é a base da nossa vida, quem é? É Cristo. Nós precisamos fluir na verdade. Porque quando você anda na verdade, você se torna opositor do inimigo. Porque a palavra vai dizer que ele é pai da mentira. Então ao contrário de verdade é mentira, e ao contrário de mentira é verdade. Se você anda na verdade, você está confrontando o reino de mentira. É por isso que para cristão não tem mentirinha nem mentirão. É verdade, meu irmão. Eu me recordo que quando eu me converti, eu vou correr que já está terminando aqui. Quando eu me converti, eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive para pregar, eu fiquei desesperado. Continua até hoje, né? Mas eu li quase a Bíblia inteira, pastor Walter. Falei, me dá 15 dias. Eu preciso entender se isso que Deus falou comigo não contraria. Eu não entendia, eu era novo. Aí Deus falou sobre confiança e milagre. Falei, uau, confiança e milagre, amém, tal, beleza. Naquela semana, Nenê, chegou uma carta do juiz para mim, requerendo algumas coisas do meu passado. E eu me recordo que uma pessoa me instruiu, uma pessoa que não era cristã, falou assim: se você disser a verdade, você vai ficar preso. Você sabe, né? Porém, se você mudar um pouco a história, não tem prova contra você. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém estava lá. Porém, se você falar a verdade, tchau. Só que eu ia perante primeiro, antes do juiz tinha o... Qual que é o nome daquele outro que vai antes ali? Eu esqueci. Escrivão. Cara,
a mensagem, aquela mensagem sobre confiança e milagre, ela foi ficando mais minguada. Ele falou, meu Deus, como que eu vou pregar isso aqui, gente? Eu estou com medo, eu estou receoso. Mas algo dentro de mim gritava, não minta, diga a verdade. Fui diante do escrivão, diante de Deus, orei, me preparei e fui lá. E quando eu comecei a contar a história para ele, eu falei, olha, realmente aconteceu isso, eu fiz isso, mas eu fiz sem um conhecimento do que era, e comecei a contar para ele o meu testemunho. Falei, e eu conheci a Cristo, cara, e Jesus mudou a minha vida. Então, se é para realmente meu futuro ser dentro de uma cela, eu vou fazer o quê? Amém. Ele olhou assim para mim, deixa eu te dizer algo, se realmente você mudou, se realmente Cristo entrou na tua vida, como você está me dizendo, você acredita que Ele pode te levar solto hoje daqui? Acredito. Acredito. Sabe por quê? Toda condenação contra você foi retirada. Toda acusação de pessoas que te acusaram, eles retrocederam em tudo e disseram que estavam mentindo ou estavam equivocados. Não tem nada, apenas o que você está me dizendo. Pegue esse papel, você não vai precisar nem ir para o juízo. Segue a tua vida, sirva a esse Jesus que você está me falando e não faça mais nada de errado. Irmãos, o culto naquela tarde da bênção ficou pequeno, hein? Cheguei grandão lá. Falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Confirma! Acabei de sair da cadeia, você não está entendendo? Verdade. Nós precisamos gerar na verdade. Segundo, couraça do quê? Couraça da justiça. A couraça da justiça, ela era fabricada, ela era confeccionada com latão, bronze e couro. Ela pegava desde aqui, perto da região do pescoço, até ela juntava com o cinto. Então ela fazia toda essa proteção, tanto das costas como da frente. Ela protegia principalmente, ou seja, a função dela era essa, proteger os órgãos vitais, para que o soldado durante a batalha ele não recebesse um golpe e fosse morto. Justiça. O Senhor, Ele é justo. Ontem ainda eu falava com uma irmã lá no trabalho. Ela me falava algumas situações e algumas atitudes que ela achava que teria que tomar. E eu disse a ela, irmã, Deus é justo. E a justiça de Deus, ela não pende para um lado e nem para o outro, ela é reta. Se você for por esse lado, você está indo contra o Senhor. Se você estiver por outro lado, você também está indo contra o Senhor. Então o que eu faço? Permaneça na retidão. Permaneça em Cristo. Porque quando nós permanecemos no Senhor, que é o justo, pode subir para cá, louvor. Já está dando o horário. A justiça de Deus, ela vai ser como uma couraça para me guardar. E o inimigo, ele não vai conseguir atingir o meu coração. Ele não vai atingir os órgãos vitais, sabe por quê? Porque o Senhor vai me sustentar. Então Paulo estava dizendo, ei, igreja de Éfeso, tome o cinto da verdade e a couraça da justiça. Porque a couraça vai guardar o teu coração para não ser corrompido. Mais uma peça. Depois da couraça vem o quê? Calçar os pés da preparação do Evangelho. Paulo tomando como exemplo aqueles soldados. Os soldados romanos usavam uma sandália com tranças de couro até perto ao joelho, as articulações. Essa sandália ela servia para dar firmeza e agilidade. Essas sandálias também tinham pregos na sola dela, para que quando eles para que quando eles pisassem em solos que fossem desfavoráveis, solos lisos, aqueles pregos eles serviam como algo para agarrar, para dar firmeza, para eles não caírem.
O evangelho verdadeiro e genuíno, ele precisa estar edificado na firmeza do que é o evangelho. Ele não pode ser modificado. A minha mensagem, ela não pode ser de imaginação humana, como Paulo ele vai dizer, mas ela precisa estar alicerçada na palavra. O evangelho vai fazer com que você caminhe e não caia, viu, Never? Quando você calça as sandálias do evangelho, você começa a ter firmeza para caminhar. Você não vai resbalar, você não vai cair, porque elas te dão sustentação e agilidade. Então, quando eu começo a viver o evangelho, primeiro, ele vai me sustentar, ele vai me dar firmeza em solos desfavoráveis. E segundo, ele vai me dar agilidade para lutar. Vamos para mais uma peça, a penúltima. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Escudo da fé. O escudo ele media mais ou menos 1 metro, 1,10 m de altura. Ele pesava 5,5 kg. E todas as vezes que os soldados saíam para pelejar, Lucas, eles molhavam o seu escudo, para que quando as flechas flamejantes viessem contra eles, eles pudessem apagar. É isso que Paulo está dizendo. O teu escudo vai fazer com que apague todos os dardos inflamados contra a tua vida. Então o escudo ele protegia desde o joelho, da articulação aqui embaixo, até o pescoço. Ou seja, havia proteção até agora, dos pés até o pescoço. E quando eles eram cercados, os soldados romanos, eles faziam uma formação chamada tartaruga. Você já viu aqueles filmes? Que os caras juntam tudo assim? Eles faziam aquilo ali. Quando eles eram cercados, eles se juntavam. Isso aqui eu achei muito forte. Quando o nosso irmão está em perigo, e a fé dele se torna pequena, presbítero, o que acontece? De repente Deus te leva lá, leva um homem, um outro, fala: irmão, nós viemos orar. Mas eu estou desanimado. Sim, mas eu tenho fé. O teu escudo pode estar se abaixando, mas eu tenho o meu aqui, espera aí. Irmão, coloca o teu aí também. O inimigo não vai te matar, porque nós vamos cobrir a sua vida. Então o escudo da fé, além de uma arma de proteção pessoal, ela também é uma arma de proteção em comum. Então quando alguém está minguando na fé, você pode ser um soldado e levantar o seu escudo e falar: vem cá, as flechas não vão te matar. Mas eu não consigo levantar o meu escudo, irmão. Espera aí, mas eu estou aqui junto com você. Pega esse escudo e levanta. Se o meu não é suficiente, está aqui o outro irmão, nós vamos te ajudar. Você vai se levantar. Não julguemos mais aqueles que caem. Paulo estava dizendo: ei, escudo da fé, meu irmão, serve para te proteger, mas também proteger a vida do seu irmão. Aleluia. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o capacete fala sobre guardar a nossa mente. A maior batalha está aqui, na nossa mente. Então quando nós guardamos a nossa mente com o capacete da salvação, a convicção que nós vamos morar com Cristo, que nós vamos para a eternidade. Quando nós guardamos a nossa mente, nenhuma palavra contrária vai nos tirar do caminho. Nenhuma palavra de desânimo vai fazer com que nós retrocedamos. Se coloque de pé em nome de Jesus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É com ela que eu agrido o inimigo. Todas as outras peças da armadura é de proteção, repare isso, de proteção e de sustentação. Porém a espada, a palavra de Deus, é o ataque. Paulo vai falar, aleluia,
sobre as armas da esquerda e as armas da direita. Armas defensivas e armas ofensivas. Vou falar na próxima pregação, vou continuar isso aqui, porque isso aqui eu acho muito forte. O que é arma defensiva, pastor? É quando eu me guardo, quando eu me reservo. A arma ofensiva é quando eu começo a atacar o inimigo. E qual é a arma de ataque? A palavra de Deus. É ela que nos faz vencer o nosso opositor. É ela que nos faz contra-atacar esses inimigos que eu citei nessa manhã. Principados, é a palavra de Deus. Potestades, é a palavra de Deus. Dominadores, é a palavra de Deus. Hostes espirituais, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, pegue ela aí na tua mão. Ela é a espada que você vai usar para atacar o inimigo e derrotá-lo. Jesus, quando estava lá no deserto, aqueles 40 dias, como foi que ele derrotou o inimigo? Primeiro ele se guardou, porque o inimigo começou a usar a palavra contra ele. Ei, se és filho de Deus, ó, transforma essa pedra em pedra, essa pedra em pão. Nem só do pão viverá, ou seja, eu tenho convicção. E toma essa aqui, ó. Você não me atingiu e toma aqui. E o inimigo foi derrotado. Então quando o inimigo se levantar contra a tua vida, fé, se guarda e ataque na palavra. Ei, inimigo, eu não vou fazer o que você quer, porque a Bíblia diz isso. Ei, inimigo, eu não vou lá na festa mundana da Fespop. Não é porque o pastor está me proibindo, não é porque vão me criticar, mas é porque o Espírito dentro de mim está dizendo: não esteja neste lugar. Toma isso aqui, toma. É a palavra de Deus. Espírito Santo, aleluia, aleluia. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastor, como eu faço isso? Como é que eu pego todo esse equipamento aqui? Já estou querendo guerrear já. O negócio é urgente. Eu já vi pessoas profetizando: olha aí, em nome de Jesus, desce a armadura de Deus. Olha, eu vejo a armadura de Deus descendo. Sabe como é que realmente a gente conquista a armadura de Deus? As peças da armadura de Deus? Orando todo o tempo no Espírito. Eu não vou me alongar, porque esse aqui é um assunto muito mais extenso. Orando todo o tempo no Espírito. Veja bem que Paulo identifica qual é essa oração. Ele não apenas diz orando, mas ele diz orando todo o tempo no Espírito. Então quando eu oro no Espírito, eu começo a me revestir das armaduras de Deus. Eu quero orar nesta manhã pela sua vida. Quem sabe você se identificou com essa palavra. Quem sabe você, aí no teu lugar, você: pastor, a minha fé está abalada, tem acontecido tanta coisa, que eu sinto que o meu escudo de proteção, ele está caindo. Venha até aqui à frente. Quem sabe é a espada que você já não tem mais gosto de ler a palavra de Deus. Você já não usa mais ela diariamente. Você já não tem prazer a sua arma de ataque. Eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor coloque o desejo pelas Escrituras no teu coração, para que o Senhor te desperte nesses dias. Quem sabe é o teu pé, você não consegue mais falar do Evangelho para ninguém. As pessoas passam pela tua vida e você não consegue falar de Cristo. Nós queremos orar nesta manhã. Ou quem sabe você nem sequer ergueu a sua mão e confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem sabe você não fez esse ato ainda, e às vezes a gente passa em branco nisso, e é muito importante retomar. Muito importante. Quando alguém vem aqui à frente, ele precisa confessar ao público. Não somente orarmos, ele precisa confessar. Porque aquele que confessa de mim aos homens, eu também confessarei dele a Deus, ao Pai.
Eu quero te chamar aqui à frente. Quem sabe você não levantou sua mão ainda, e nesta manhã você, pastor, eu quero entrar nesse exército para batalhar. Eu quero lutar contra o inimigo, eu quero guardar a minha vida no Senhor. Vem aqui à frente, mas eu não vou esperar muito, 10 segundos. E eu quero orar pela tua vida. E você junto comigo vai confessar Ele diante da congregação. E Ele vai confessar você diante do Senhor, diante do Pai. Tem alguém aqui nesta manhã que se encontra em algumas dessas coisas, a sua fé fraquejando, o desejo em ler a palavra já não é mais o mesmo? Quero orar com você. Pode cantar, neném. Espírito Santo. Lutamos com armas de fé. Aleluia. Espírito Santo, tu tens total liberdade nesta manhã. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga: vitorioso és. Declare isso. Vitorioso és. Declare ao Senhor. Na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim